Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Quem fala é o Newton. E, pessoal, estou retornando aí, tá? Na série do zero, a primeira aprovação, na primeira mesa proprietária, tá? Estou operando aí em uma mesa de 10K, tá? Com a primeira, né, aprovação aí. Fiquei um tempo, tá? Assim, tá gravando aí para vocês, devido a alguns ajustes que tive que fazer em meu setup, em setup da minha esposa. A gente estava renovando esse setup, por isso aí, fiquei sem condições aí de estar conseguindo gravar, tá? Continuidade nas gravações aí da série do zero a primeira aprovação, tá? Então, dando início, pessoal, vou estar fazendo um modelo um pouco aí diferente dos passados, pois vou estar gravando aí, tá? Um resumo, né? Resumo operacional aí de toda a minha semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos dar início aqui. Eu estou num aplicativo no último, onde eu gosto de estar fazendo aí minhas anotações, tá? Um breve diário de trade do mês também, tá? Aqui eu tenho a minha semana, essa aqui é a minha semana operacional, tá? No caso, a minha primeira semana ela se iniciou aqui, tá bom? Se iniciou aqui no dia 6, tá legal? Então vamos dar início aí para você estar acompanhando junto comigo. Dia 6, pessoal, eu acabei aqui tomando, foi um dia ali de loss, tá? Eu operei ali em uma janela operacional ali com o meu mentor, tá? Em sala ao vivo. E devido a algum problema ali também que eu tive no dia, não consegui estar fazendo diário visual, tá? Dessa segunda-feira. E na terça-feira, pessoal, fiz zero clique, não fiz nenhum trade, tá? E na quarta-feira eu fiz ali uma operação, se eu não me engano, em Nasdaq, tá? Dia 7, tá? Dessa terça-feira aqui em diante, eu não operei na sala junto ali com o meu professor, tá? Operei 100% sozinho, tá? Sozinho em Deus, né? Claro. A sala ao vivo ali acompanhando como um aprendizado ali junto com o meu professor, tá? Mas todas as minhas entradas em análise ali foi sozinho mesmo, tá legal? Dando início, pessoal, vamos estar abrindo aqui, tá? Nosso diário da quarta-feira. O diário da quarta-feira aí, dia 8, né, pessoal? Dia 8. Aqui eu tenho a imagem. Eu gosto de estar tirando aí o print screen da minha operação. Tá abrindo aqui para vocês, tá? A gente está acompanhando junto essas análises aí desse trade, tá? Esse aqui foi o único trade que eu fiz na quarta-feira. O mercado abriu nessa região aqui. Aqui, como vocês podem acompanhar, essa região amarela é uma região muito forte, onde eu deixo marcado no início do mercado, tá? Regiões fortes aí de interesse comprador e de interesse vendedor também. Aqui nessa região, o início do mercado foi aqui, tá? Esse candle foi o candle de abertura. Aqui eu tinha uma região ali muito forte vendedora, tá? Uma região muito forte vendedora. Embaixo tinha uma outra região vendedora também, tá? E aqui em cima, pessoal, eu também tinha uma região, porém uma região compradora, tá? Região vendedora, na verdade, né? Região vendedora muito forte aqui em cima também, tá? Isso tudo, pessoal, eu gosto sempre de estar analisando e fazendo essas marcações de regiões pelo gráfico de 30 minutos e olhando no diário, tá? Viés do dia, tá? Nesse dia, pessoal, o mercado abre com um candle forte, comprador, saindo de média de 200 períodos e também saindo aqui de média de períodos, 200 períodos e 20 períodos muito bem alinhadas. Tinha, sim, uma operação de compra nessa região aqui, muito forte, né, muito bonita nessa abertura. O mercado deu essa continuidade linda, mas essa operação eu não peguei, tá? Não peguei devido a estar aí em regiões aqui muito forte vendedora, a gente sabe o que corta e o que rompe aí, o que ganha, né? Dessas regiões fortes são forças, são preços fortes, são grandes players entrando, cortando regiões com muita força. E isso que a gente vê aí, sim, perdendo regiões é força. E aqui teve força, né?
no início aí do pregão, o mercado já abre aí com muita força, tá? Então, é uma questão que eu posso deixar aí uma observação, né? Posso estar deixando aí uma observação aí, tá? Em relação a isso. Porque aqui eu tive uma boa operação da qual eu não entrei, tá? Resolvi não entrar devido à região, porém força saindo de médias alinhadas, cortando essa região, fechando um candle bonito, podia sim ter entrado, comprado, tá? Fechamento desse candle, eu estar buscando aí uma operação de compra bem no início. Mas não foi isso que eu fiz, tá? Eu evitei essa operação, resolvi não estar pegando esse trade, então eu não peguei esse trade, fiquei observando, né? Esperando uma outra oportunidade boa, tá? Essa oportunidade eu tive aqui nesse trade, tá? Uma compra nessa região. Porém, como eu estava esperando o candle fechar e ele fecha muito próximo da sua máxima, tá? Como ele fecha muito próximo aqui dessa máxima, a minha compra teria que ser aqui, né? Com stop nessa região. Então, o risco retorno aqui, ó, não fica muito favorável, né? Eu arriscar esse pedaço todo para pegar esse possível topo. A gente não tem como saber, né? Não tem como a gente adivinhar. O mercado vai, né, romper esses topos aqui. E não podemos esquecer que saindo aí de uma região vendedora muito forte também. Então, com isso, eu não realizei essa compra e continuei apenas esperando uma oportunidade melhor. Essa oportunidade, na minha visão, aconteceu exatamente nesse movimento aqui, tá? O mercado sai dessa região vendedora, cortando tudo com muita força, vem com muita força. Quando ele chega próximo dessa minha região amarela, que é uma outra região vendedora forte que eu tenho ali no gráfico de 30 minutos, né? O mercado vem para um pullback muito bonito. A gente tinha essa compra, fiquei desconfortável, tá, de estar fazendo essa compra aqui, devido à inclinação desses vendedores, como esses vendedores atuaram, tá, pelo mercado já ter andado aqui muito, né, já ter andado bastante, e principalmente, pessoal, por estar saindo, né, esse retorno dessa região vendedora. Lembrando que isso aqui não é uma linha, tá? E a região inteira aqui é uma região vendedora. Devido a estar nessa região vendedora, eu vi vendedores agressivando, compradores tentando e não dando continuidade, e eles agressivando mais forte, eu fiquei desconfortável de estar realizando essa compra. Tinha essa compra, tá? Ele até foi aqui na máxima, né? Dando aí um visto retorno aí de 1 para 1, tá? Mas evitei essa compra devido a todo esse contexto de retorno mais região vendedora, tá? Com isso, pessoal, eu espero a falha. Dei a compra, mas fiquei de olho na falha, tá, desse retorno, falha desses compradores agindo dentro do mercado. E essa falha, pessoal, aconteceu exatamente onde eu estava esperando, tá? Compradores, né, tentando agressivar aqui nessa ponta e não conseguindo, tá? Então a gente vê compradores tentando uma vez, tentando duas vezes, diminuindo a força dos candles compradores. Compradores cada vez menor do que os candles vendedores. Com isso, ele, assim que entra nessa região de venda, vendedores falham uma vez aqui, né? Eu espero novamente essa tentativa de alta e essa segunda falha para me estar posicionando aí na minha ordem de venda. E aqui teve uma falha, certo? E aqui teve a segunda falha, tá? Aqui teve a segunda falha. Com essa segunda falha, pessoal, de compradores, a gente vê que ele belisca preço mais alto e falha, volta com muita força, eu realizo aqui uma ordem pendente de venda, tá? E eu deixei essa ordem um pouco mais segura, não só eliminando aqui essa falha vendedora, tá? Que é o nosso gatilho ali de venda, mas sim eliminando todos esses 3 candles aqui, tá? Então, com isso, eu deixo uma ordem de venda posicionada, o mercado vem, ativa minha ordem muito bonita aqui de venda, certo? Ele ativa minha ordem de venda, porém ele volta com força, né? Quase a mesma força que ele ativou, ele voltou, tá? Com isso, meu stop estava nessa região. Com essa volta aqui, eu mantive meu stop na mesma região aqui, pois eu estava com muitos fatores a meu favor.
Com isso, né, pessoal, a gente vê que compradores não dão continuidade. Vendedores começam novamente a agressivar essa posição. Assim que vendedores agressivam essa posição, né, agressiva essa parte de baixo, que é onde compradores apareceram, aí sim eu tiro o stop dessa região e economizo um pedaço, tá, do meu stop ali, já colocando aqui nos 50% do risco. Assim que o mercado tenta novamente, pessoal, agressivar essa ordem de compras, essas ordens de compras, ele chega perto aqui de região de média de 20 períodos, toma aí porrada para baixo novamente. Assim eu vou acompanhando com o meu stop, tá? Assim que esse candle voltou forte, eu espero o próximo abrir. Ele agressiva novamente aqui essa ordem de compra e vendedores agressivos novamente jogando esse preço para baixo. Tiro meu stop de 50%. Aí sim eu coloco aqui protegido pela média de 20 também, já no 0 a 0, já tirando 100% desse trade, tá? E assim, pessoal, vou acompanhando, tá? Kindle a Kindle, com o meu stop no zero, não mexo mais nele, tá? Por enquanto. E aqui, pessoal, é uma região onde a gente vê que esse fundo deste Kindle comprador, onde compradores agressivaram forte nessa região, perto aqui também de um novo fundo. A gente tem já clareza, né, pessoal? Aqui a gente tem fundo, aqui a gente tem topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo mais baixo do topo anterior. Então, consequentemente, a gente sabe, né, que se a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior, né, a probabilidade maior é que esse preço venha fazer um fundo mais baixo, tá? Isso eu tinha desenhado, tá, no meu Instagram, tá? Essa operação antes e depois, tá? Bem antes dessa operação ser executada, eu já tinha feito já toda essa projeção de topo fundos cada vez mais baixo, assim como eu acabei de fazer aqui, tá? E assim que o preço vem, pessoal, vem, né, faz aí um possível topo mais baixo, a gente vê, né, que vendedores aqui, ó, né, vendedores agressivos, forte, porém começam a perder força, perde força uma vez, perde força duas vezes. Com isso, tá, eu realizo aqui uma parcial exatamente aqui, nesse ponto. Aqui a gente vê que a gente tem um fundo mais baixo, um topo, e aqui a gente tem um topo mais baixo do topo anterior. Consequentemente, um fundo mais baixo é o que poderia vir dentro desse mercado. Com isso, eu realizo aqui uma parcial aqui de 90% da minha operação. O restante eu jogo aqui, ó, no risco retorno para 1, que era uma cabecinha aí da saída desse quinto vendedor. O mercado volta, né, com força aqui, ó, né, e me tira o restante aí da operação que eu tinha deixado aí, esse restinho, legal? Com isso o mercado volta, o resto é história, tá? E a operação aí dessa quarta-feira foi exatamente essa, tá bom? Então é isso, pessoal, a operação da quarta-feira já passada aqui para vocês, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui o que eu deixo anotado, tá? A gente vai estar acompanhando aqui junto, tá? Aqui, pessoal, a operação, né, como vocês podem ver, usa Tech, né? Que é o usa 100, né? Nasdaq. O mercado, né, pessoal, estava vindo com força compradora de uma região forte no M30. Eu não realizo a compra no primeiro retorno devido ao espaço até o ponto de parcial. Foi essa operação aqui até o ponto de parcial, tá? O mercado andou até a região de venda do dia anterior, fez novamente retorno à média de 20, porém não quis entrar devido à região de preço, que foi aonde a gente analisou junto aqui, esse retorno forte, onde eu evitei essa compra, tá? E assim que o mercado, pessoal, me mostra força vendedora na região de venda, regiões amarelas, que são essas regiões aqui, espera a entrada vendedora e realizo minha venda. Foi onde a gente se ficou junto aqui, tá? Então, operação de quarta-feira, né, bem conduzida aí. Aí vou conduzindo a operação e me protegendo com isso. Assim que o mercado chega em nova possível mínima ali, né, eu realizo a minha parcial pesada, próximo ali de um 2 para 1.
e saio com o restante do 1 para 1. Deixei bem anotado e bem explicado aqui exatamente o que eu conduzi aqui explicando para vocês. Parcial pesada, restante do 1 para 1, saída aí, tá? Total da operação. Aqui eu deixo o relatório de performance, tá? Para a gente estar acompanhando aí o resultado do dia, tá? Foi um lucro aí de $29, tá? Apenas uma operação aqui, como vocês podem ver, e Nasdaq, tá? Operação aí conduzida em Nasdaq. Eu acho bem melhor aí fazendo aqui nessa plataforma de estudo. Isso é bem bacana mesmo, tá? E as informações do trade, tá? Eu deixo aqui uma reflexão do dia, tá? Hoje eu operei 100% sem acompanhar as operações da sala, eu acompanhei apenas como estudo. E na minha operação consegui seguir a risca regiões de preço e levar a operação da melhor forma. Aqui o meu emocional, desde como estava, né? Eu estava bem calmo, não houve dúvida e também tomei decisões racionais e não por impulso, tá? Aqui foi um dia de take, tá? Aqui eu deixo as lições, pessoal, aprendidas, né? O que funcionou bem para mim nesse dia, né? Seguir a risca do gerenciamento do trade, o que eu faria diferente? Não nada, pois foi bem feito, foi bem conduzido, emocional bem controlado e graças a Deus estou conseguindo controlar bastante o meu emocional. Às vezes a gente dá um deslize ou outro, mas isso tudo é questão de correção, né? Aqui o que eu aprendi com esse dia, né? Copiar meu professor não dá certo, tenho que seguir aquilo que eu acredito da forma certa, pois assim eu consigo seguir no mercado da melhor forma correta, tá? E aqui eu deixo um provérbio aí, tá? No final aí do meu diário. Então, voltando aqui, pessoal, tá voltando aqui para a gente dar continuidade, tá? Esse foi o diário de quarta-feira. Aqui, como vocês podem ver, dia 9, 0 clique, tá? Não fiz nenhuma operação. Então, não tem nada aí no meu diário. Tá legal? Então, pessoal, dando sequência aí, ontem, né, dia 10, como vocês podem ver, hoje é sábado, aqui, ó, estou gravando no dia 11, tá? 10, e vamos dar início aí ao último diário, que foi o dia de ontem, dia 10, tá? Sexta-feira. Então, vamos estar abrindo e vou estar fazendo aí da mesma pegada, tá? Que eu fiz aí no dia anterior, quarta-feira. Então, aqui, pessoal, o mercado abre, tá? Nessa região. Novamente, pessoal, poderia sim ter feito, tá? Essa compra, poderia ter feito uma compra aí no início do mercado, tá? O mercado, assim como ele abriu na quarta-feira, que eu mostrei para vocês, ele abriu ontem aqui, cortando média de 20, média de 200, candle forte comprador. Teria que ser uma compra, porém uma compra bem mais esticada, bem maior mesmo. Olha o tamanho que seria o meu stop. Daria aqui um risco de retorno pelo menos de 1 para 1, tá? A gente, no caso, eu não opero visando tamanho de risco, mas eu viso sim distância, né? Distância que o preço tem que percorrer para me dar um risco de retorno interessante. Então, um candle grande desse, eu teria que ter feito uma compra antecipada nessas regiões. Compra antecipada eu não gosto muito, tá? Devido a isso, eu não entrei. Mas eu poderia ter entrado comprado nessa região e não vendido. Aqui foi um erro gravíssimo operacional que eu tive nesse dia, tá? E foi essa venda aqui, tá? Fiquei induzido, tá vendo essa linha amarela aqui? Essa linha amarela também é uma região aí forte vendedora ali no gráfico de M30, né? A gente estava em máximas históricas, tínhamos aí toda essa região vendedora muito forte aqui, tá? Com isso, eu fiz 3 operações aí, pessoal, nesse dia. Peraí que abriu um negócio aqui, deixa eu tirar. Com isso, pessoal, fiz 3 operações, como vocês podem ver, uma venda aqui e a última venda aqui, tá? E aqui eu tinha uma região muito forte vendedora. Devido a isso também, tá? Eu vejo que eu teria que fazer uma entrada antecipada e para mim poder ter um espaço até essa região, para eu estar fazendo aí uma parcial. Como eu não gosto, né, de fazer muitas entradas antecipadas, que ainda ficou muito desproporcional, pois é isso que eu tinha de espaço devido a essa região vendedora. Então, não faço, tá, essa venda. E fiquei aí, pessoal, o erro dessa operação foi o quê? Fiquei induzido, né? Induzido aí 100% pela região vendedora, tá? Estava em topo, em máximas históricas, região vendedora. Fiquei induzido aí por essa região, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Fiquei induzido aí
por essa região, né? Então, o zoom vai ficar melhor para a gente visualizar. Então, pessoal, voltando, né, fiquei induzido aí por essa região vendedora, era uma região muito forte ali no gráfico de M30, e vendedores assim que apresentam força nessa região, né, e o erro de ter ficado induzido aí por essa região, eu já realizo uma venda. Mas aí a gente tem que analisar uma questão, pessoal. Olha, essa região de máxima histórica a meu favor, ok, 100%, beleza. Mas olha os critérios que eu tenho contra a minha operação. A meu favor, eu tenho a região, certo? Beleza, tenho a região. Então, aqui eu tenho um fator a meu favor. Região vendedora, certo? Tenho aqui região vendedora, ok, beleza. Mas agora, pessoal, a gente vai ver aqui que a gente tem contra a minha operação. Isso eu não visualizei na hora, fiquei induzido aí, como eu disse, apenas pela região vendedora. O preço se encontrava, ter a preço de força vendedora saindo dessa região, tá? Um fator, pelo fator que a gente tem. Então, a gente vai pôr aqui, ó, um fator a favor, regiões. Ok, beleza. Região vendedora. Contra, região vendedora. Agora, fatores contra. Primeiro, força compradora muito forte, que corta a região, que rompe a região, o que? Força compradora, tá? Nada subiu muito, e que não pode subir mais, né? Então, um fator contra, força compradora muito forte. Segundo fator contra, saindo de média de 200 períodos, certo? Terceiro fator contra, tá vendo essa linha azul? Média de 20 períodos lá do gráfico diário. Muito poderosa, muito forte, a média de 20 mais poderosa que tem. Média de 20 no diário, que são os últimos 20 dias do pregão, certo? 3 fatores já. Quarto fator contra a minha operação. Média de 20 períodos no gráfico de 2 minutos. Quarto fator contra a minha operação. Então, pessoal, tinha muito mais contra, certo? Do que a favor, certo? E outra, né? Quinto, eu posso botar uma quinta aqui. Quinto fator contra a minha operação. Olha minha venda, olha onde está todas as médias. Entendeu? Querendo ou não, eu vendi na cara de um suporte muito forte. Isso aqui era um suporte muito forte. Do mesmo jeito que eu tinha região forte compradora, eu tinha região forte, desculpa, região forte vendedora, eu tinha região forte compradora. Então, eu estava meio que, né, entre força, né, vendedora, também entre força compradora. Aí a gente vai e visualiza uma questão. É estranho esse preço ficar aqui nesse meio batendo. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. É estranho esse preço ficar, pessoal, nesse meio aqui. É estranho? Não é estranho, né, pessoal? Não é. Tem nada de estranho nisso. A gente, olha só para vocês verem aqui. Tinha força vendedora, certo? Regiões, preço forte vendedor, certo? Aqui embaixo, juntando todas essas análises que a gente tem, o que a gente tem ali? Região, né? Aqui, ó, região de força compradora. E olha onde o preço fica batendo. Olha aonde o preço fica batendo. Força compradora saindo dessa região, região de suporte, né? Força vendedora saindo dessa região, região de resistência, né? Região forte vendedora. É estranho esse preço voltar, pessoal. Ele ir para cima dessa região, bater na região, sair da região compradora, vir para a região vendedora, vir para dentro desse preço e ficar aqui, ó, bate, volta, bate, volta. Região vendedora, região compradora, região vendedora, região compradora. Não é estranho, não é. É o normal, é o que tem realmente que acontecer, né? Como está marcando. É o que tem que acontecer. Então, meu erro gravíssimo foi entrar vendido aqui. Sendo que aqui, ó, é região compradora. É normal o preço bater e espirrar e o preço para cima. Médias alinhadas, região compradora no diário, no gráfico de 30 minutos, no gráfico de 2. Então, um erro gravíssimo foi essa venda, tá? No mercado, um stop aqui, mas bem controlado também, um stop dentro do meu gerenciamento, porém uma operação completamente errada, já está ali, corrigir para as próximas semanas, tá?
O mercado entra, pessoal, dando sequência aqui, né? O mercado explode aqui, chega na região vendedora, sente pressão, certo? E volta para dentro dessa briga, né, pessoal? Entre compradores e vendedores. Fico aqui, ó, brigando, brigando, brigando e brigando. Com isso, recapitulando, eu fiz aqui, pessoal, uma venda, tá? Uma venda que tinha até um espaço. Sai, tá? Aqui é diferente, né, pessoal? Essa venda é diferente dessa venda. Vocês conseguem observar o espaço que eu tinha e o espaço que eu tenho agora? Para vocês verem onde clicar aqui. Ó, a primeira venda. Olha o espaço que eu tinha. Olha o meu stop. Erro. Grave. Segunda venda. Olha a minha venda. Olha o meu stop. Olha o meu espaço. Certo? Então, pessoal, o mercado ele agressivou aqui, ó, vendedores muito forte, um retorno comprador muito bom, muito fraco, ele está entrando aí vendido, tá? Ele é agressivo essa ponta compradora de novo, né? Ativa mais compradores, toma aí uma porrada vendedora com isso. Eu entrei na eliminação desse quinto comprador, tá? Ordem posicionada de venda. O mercado agressivo, a minha ordem é muito bonita, porém ele já chega com um tiro só na minha região ali onde eu tinha que me proteger ou fazer uma parcial. Mas devido a estar operando, pessoal, na mesa proprietária da Ramtec, eles têm uma regrinha lá, essa operação não pode ser finalizada antes dos 3 minutos, tá? Pelo menos ali 70% dos seus trades do mês inteiro, eles têm que estar durando aí pelo menos 3 minutos. Eles não gostam, né, de trades que fazem scalp. Então, essa é uma proteção que eles têm para não estar contratando, né, trades aí para a mesa deles, né, para operar para eles que sejam scalp. Então, eles tirando pelo menos 30% dos seus trades, não pode ser, né, mais de 70% do trade, menos ali de 3 minutos, eles conseguem estar filtrando e tirando o pessoal aí que faz scalp, que para eles não é interessante, tá? Então, minha venda foi realizada nessas posições, stop nessa posição, eu tinha uma parcial aqui, mas ele foi em um candle só, então eu apenas consegui me proteger com zero. O mercado volta, né? Devido a toda essa região que a gente já se encontrava vendedora e região compradora, tive que me proteger, porque era normal de bater aqui e voltar de novo para a região vendedora e assim ele ficar brigando. Então, com isso, eu fiz a minha venda, protegi no zero, o mercado volta e tira no 0 a 0, sai no 0 a 0 nessa operação. Então, no dia aí a gente está com um loss, certo? Um loss aí e também um 0 a 0, tá? Um 0 a 0, segunda operação. Então, aqui, primeira operação, segunda operação e agora a gente vai para a terceira operação, tá? A última operação no dia. Então, pessoal, o mercado fica aí brigando, 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 brigando. E aqui, pessoal, ele saindo dessa região novamente vendedora, perdendo cada vez mais forças compradoras, tentando passar e não conseguindo. Assim que ele tenta aqui, ó, novamente, não consegue, eu entro vendido aqui, ó, bem nessa região, aqui, entro vendido, tá? Nessa região, com o meu stop estava bem curto, tá, pessoal? Era $13 pelo skin trade, aqui, ó, meu stop bem curtinho, tá? Resolvi estar tentando aí, arriscando essa operação, pois ficou bonita, né, essa operação, e entrei aí vendido, tá? A minha saída, pessoal, estava visando uma saída aqui, tá? Nesse fundo, que era aqui a região aqui que a gente tinha compradora que também estava segurando muito o preço, então minha região de saída era exatamente nesse ponto. Porém, pessoal, o mercado entra com uma volatilidade aí muito forte, muito forte. O mercado explode aqui, ó, pum, já cortando regiões compradora. Então, eu não realizo devido também, tá? A regra dos 3 minutos, que eu não realizei aqui, eu não realizei aqui, tá? Eu realizo exatamente aqui nessa região. Também, pessoal, não está marcado aqui, mas essa região aqui era uma região de média de 200 período pelo gráfico de 30 minutos, tá? Então, eu realizo ali, tá, uma saída total devido a toda essa volatilidade. Tinha acabado de sair também uma notícia ali do Donald Trump tarifando a China, tá? Como ele tarifou a China, o mercado reagiu negativamente também, mas muito forte. Mas aí, contudo, com técnica, né?
tudo com lógica aí, saindo dessas regiões de máxima histórica aí e de vendedores muito fortes, tá? E coincidiu também com essa notícia do Trump tarifando aí a China, né? A gente sai aí, tá? E aqui era uma média, não foi um erro também de eu não ter marcado aqui, tá? Mas aqui era a região de gráfico ali, de M30, né? Região de média de 200 ali. Então eu saio total, finalizo meu dia com 3 operações, tá? Essa aqui eu deixei gravado, né? Tirei o print também aqui de Dow Jones, que teve a mesma movimentação devido a essa tarifa também. Também aqui, ó, vocês podem ver, era uma região também de venda, tá? Não realizei, estava entre essa operação de venda e essa operação de venda. E eu escolhi Nasdaq porque estava mais bonito, estava mais próximo dessa região de vendedor. Mesmo tendo essa região compradora, eu só fui para o lado da venda, como vocês podem ver, ó, venda, venda e venda. Devido à região, né, vendedora que estava muito mais forte que a compradora, eu busquei só venda no dia, tá? Então, já vou voltar aqui para você estar vendo o relatório de performance junto comigo. Aqui o relatório de performance, como vocês podem ver, 3 operações, aquela que foi um erro no início, né? Aquela operação contra tudo e contra todos, né? Eu tinha mais de 5 fatores contra a minha operação e apenas um, né, a meu favor, e isso é uma coisa que eu vou corrigir aí na semana que vem, tá? Então, a primeira operação ali foi com um risco ali de $20,90, arredondando aí 21 dólares, né? Uma perca de 21 dólares, aquele 0 a 0, tá? E aqui um take, foi aquele take ali da terceira operação pela venda, tá? Foi um risco, pessoal, devido a ter dado aquela explosão, né? A minha entrada era, vamos voltar, a minha entrada foi nessa região, visando sair no suporte, que a gente já sabe que estava brigando muito. Então, a minha saída era nessa região aqui, tá? Era uma saída bem próxima, mas com um risco de retorno bem favorável, né? Estava riscando esse pedaço para pegar esse pedaço. Então, o mercado, né, nos ajudou, né? Favoreceu a nosso favor, aí, dando essa explosão. Então, eu peguei aqui mais de 11 vezes aí o meu risco, tá? Querendo ou não, né, pessoal, a gente arriscou aí, ó, este pedaço, pegou esse pedaço, a gente arriscou essa cabecinha, né? Vamos voltar de novo. A gente arriscou aqui, ó, esse pedaço, pegou esse pedaço, dando aí mais de 11 para 1 aí nessa operação, tá? Voltando aqui, ó, terceira operação, segunda e a primeira operação, a gente finaliza o nosso dia aí, $132 positivo, tá? Então vamos voltar aqui para breve, para a gente dar uma recapitulada aqui nas informações que eu deixo, tá? Passando para vocês. Informação do trade ativo. Nasdaq, né, usa sem a reflexão do dia. Hoje foi um dia que não operei muito bem, só por mais que eu saio positivo, pego uma venda desse explosiva, né, pego um 0 a 0 bonito, eu não operei muito bem devido a esse erro aqui, ó, esse erro aqui acabou atrapalhando um pouco ali meu psicológico, fiquei um pouco ansioso ali durante o restante do dia, tá? Por causa de ter errado, né, pessoal, ter cometido um erro mais grave, eu acabei cometendo um outro erro ainda mais grave, que é ficar nervoso durante o pregão. Então vamos lá. Hoje foi um dia que não operei muito bem. Assim que o mercado abriu e não realizei a boa operação de compra na abertura do USA 100 e USA 30. Após isso, realizo uma venda na primeira operação do dia contra todos. Estava olhando somente para a região forte vendedora e fiquei induzido pela região e assim apareceu a venda. A venda, e foi totalmente errado, pois estava contra tudo, somente com regiões a meu favor. Que era aquela região vendedora, coisa que tinha a meu favor, né? A favor da minha venda era aquela região. Aqui é a operação 1, a operação 2, é a operação 3. Operação realiza uma venda sempre os vendedores deixam força vendedora saindo da região de venda forte. Com isso, vejo que errei feio nessa operação, pois entrei totalmente contra a força da abertura de compra, né? Contra as médias de 20, de 200, e também na mesma região, média de 20, gráfico diário.
onde eu mostrei para vocês ali. Eu tinha aquela média, aquela linha, né, traçada azul, que era gráfico do diário, média de 20, tá? Segunda operação, na segunda operação eu realizo uma venda novamente, porém, agora sim estava com a região vendedora a meu favor, a força vendedora a meu favor, entro no retorno vendedor após me mostrar que os compradores não mais estavam atuando nessa região, ou isso entro vendido na eliminação dos compradores. Mercado chega muito rápido ao alvo de mínimo, eu só posso me proteger devido à regra dos 3 minutos. Com isso, o mercado volta e tira 0 a 0. Foi o que eu expliquei para vocês ali, a regra dos 3 minutos. Devido a isso, não ter realizado parcial nenhuma ou saída total da minha operação. Agora, na terceira e última operação, entro novamente vendido na região vendedora. Após falhar novamente os compradores nessa região, me mostra força vendedora. Entro vendido na falha de compradores. Assim, entro, passo alguns segundos. Assim que eu entro, pessoal, passo alguns segundos. Entra uma volatilidade gigantesca. Explode além do meu alvo, que entra a média, que era a média de 200 e mínima mais próxima devido a essa volatilidade. Sei que o preço, do jeito que explodiu, ele poderia até mais rápido, né? Ele poderia voltar ali, né, mais rápido. Com isso, eu saio da operação rapidamente. Essa operação rendeu aí 11 vezes o meu risco. No meu emocional, pessoal, durante a operação, eu estava bem ansioso nesse mercado lateral, devido àquele erro da primeira vez. Eu fiquei batendo cabeça ali durante aquela lateralização. Isso é um erro para corrigir na semana que vem também, tá? Se houve dúvidas nas saídas, não, nas saídas não tem. Se eu tomei decisão adicional por impulso, sim, foi por impulso na primeira operação, expliquei. O resultado do dia foi take, tá? Foi um resultado positivo, né? Fiz aí mais de 1,32, fiz 1,32, para ser exato, 1,32%, tá? Que deu $132 e 46 centos. As lições aprendidas nesse dia, que funcionou bem. Não ficar induzido somente quando tem uma coisa, tipo a região a meu favor, né? Quando tem mais fatores contra a região. Isso é uma coisa que funcionou bem. Não tem que ficar induzido ali pela região, né? Apenas pela região, sempre tem outros fatores que são maiores, tem muito mais fatores contra a minha operação. Quando eu tenho menos a meu favor, eu tenho que evitar, né? Coisa que eu não fiz ali na primeira operação. O que eu faria diferente, né? Não entrar em operação induzido, né? Somente por um fator. Vou procurar sempre agora mais fatores antes de tomar a decisão. O que aprendi nesse dia, pessoal, foi ter o controle emocional. O controle emocional pode me salvar. Não desistir em mercado lateral. Não insistir, né, em mercado lateral. Não ficar batendo cabeça no mercado lateralizado. Também o mais importante, não ficar induzido somente quando tem somente a região a favor da minha operação. Isso é uma coisa que eu tenho que levar comigo, tá? Então aqui é o meu diário, tá? Completinho, que eu gosto de estar fazendo, para corrigir meus erros operacionais e principalmente emocionais, tá? Então semana que vem vou estar aí voltando a isso aqui, ó, meu MetaTrader, como vocês podem ver, tá? E aqui é a minha conta, 10.109. É o valor que eu estou aí na mesa proprietária, tá? Aqui eu tenho minha planilha, estou mostrando aqui rapidamente para vocês, tá? É bem bacana também essa planilha. Um amigo que me disponibilizou, tá? Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, primeira semana, tá aqui. Eu não fiz nenhum, né? De 1º ao 7, tá? E, na verdade, está errado aqui, tá, pessoal, os dias, ó. Tem que corrigir aqui, tá? Mas voltando aqui a minha primeira semana de operação, depois que eu tenho que corrigir na planilha aqui, ó. Tá errado, tá? Mas aqui, ó, segunda-feira, como eu mostrei para vocês lá no noite, tô voltando aqui para vocês. Junto comigo, vão voltar aqui, né? Tem que arrumar lá, tá? Ó, do dia 6 ao dia 10. Dia 6 foi o dia que eu tomei o stop ali, na segunda-feira, tá? Domingo, segunda-feira, aqui, ó, primeiro stop de $75, tá? Quarta-feira, onde eu tive aquele take, né, bonito ali, de $29, aquela venda, tá? A quinta-feira foi um 0 a 0, né? Não operei. E sexta-feira
foi ontem, né, os $132, totalizando aí a minha semana com $85 positivo, tá? Eu tenho um gráfico, dá para a gente acompanhar também. Banco inicial, eu iniciei com 10.023, aqui no trade que eu tinha feito antes de iniciar a série, tá? E aqui, pessoal, meu capital atual, o lucro e perda, tá? Aqui também, processo de meta. Fiz 8% da meta, a meta é fazer $1.000 para poder passar aí na primeira etapa. Aqui, como vocês podem ver, eu iniciei aqui, ó, tendo um prejuízo, tá? A conta foi para 9.947, depois ela voltou para 9.976 e agora está atualmente em 10.109,45. Eu tenho o gráfico dos meus dias, tá? O resumo dos meus dias. Primeiro dia aqui, aquele stop, $75. O segundo dia de operações, realizei lucros ou perdas, né, o dia que eu cliquei, tá? O segundo dia, 29, tá? 29, 25. E o sexta-feira, que foi o último dia, negociado de $132. Então, foi 3 dias negociado no mercado norte-americano. Então, pessoal, finalizo, tá? Finalizo aqui com vocês. Mais uma série, né? Do zero à primeira aprovação em mês proprietário. Então, até semana que vem. Aproveitem aí o final de semana, o sábado, para você estar estudando, se dedicando aí cada vez mais, tá? Para poder estar tendo aí os seus desenvolvimentos. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todo mundo. E até semana que vem. Segunda-feira tem mais. E vamos firme e forte aí com tudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.